Boa noite, pessoal. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa que houve uma interferência aqui. Houve uma interferência sem querer querendo. Houve uma interferência sem querer querendo. Então vamos esperar aqui Fátima retornar, né? Tô mandando o convite aqui para ela. Já. Eu peço aqui sem querer querendo. Sem querer querendo. Sem querer querendo. Foi uma interferência sem querer querendo, pessoal. A gente já vai retornar, tá certo? Pronto. Aqui, pronto. Sem querer Pronto, querendo, foi? sem querer querendo, como diria o Tá certo, Chavinho. Pode continuar, Fátima. sem problema. Então, eu estava falando agora há pouco sobre a questão dessa mudança na vibração mesmo das pessoas, claro, que vibra junto com o planeta, depois dos grandes acontecimentos que mexem com a humanidade. E aí eu estava vendo aqui o livro dos Espíritos, né? Na pergunta 536, eu queria ler para vocês, lá naquele tópico que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. O que é o vírus? É um fenômeno natural. Ele é um ser natural, né? Como é que ele chegou até a gente? Com certeza já se tem aí fato que veio através de animais. Então, o que a gente tem feito com a natureza, né? E como é que a gente tem respeitado ou desrespeitado essa natureza? E a gente sabe que tudo que é obra de Deus não é para você negligenciar. A gente é cuidador, a gente guarda esses bens que Deus coloca à nossa disposição e deve usufruir deles de forma que eles sejam suficientes para a vida na Terra, né? Para a vida de todos. E a gente tem o suficiente para a vida em abundância de todos, e a gente sabe muito bem quanto falta para algumas pessoas, né? Quanto falta para algumas pessoas. Então, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Eu vou ler aqui a pergunta 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou bem têm um fim providencial, né? É a questão. E a resposta é tão simples, tão pequenininha, tão objetiva. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto senão restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O que é o ser humano? O ser humano é um ser da natureza, né? Fomos criados por Deus, mas é claro, é lógico, nós somos seres naturais nesse planeta, certo? Daí a nossa constituição de fragilidade, porque nós somos matéria também. Uma matéria, diga-se de passagem, que prende um espírito que é livre. Você imagina como deve ser difícil para esse espírito estar num corpo preso, e imagine como é mais difícil ainda quando ele está numa casa, nesse corpo, sem o devido cuidado. A gente realmente negligencia bastante. Então, nada acontece sem que Deus tenha conhecimento. Isso a gente tem que trazer para a nossa espiritualidade para que a gente se fortaleça e a gente possa superar esse momento juntos, lógico, no exercício de solidariedade, né, também, porque tem muita gente, Felipe, você está na sua casa, eu estou na minha casa, a gente está tranquilo, graças a Deus, mas tem muita gente nesse momento em desespero, porque não tem sequer comida para a família que está ali dentro daquela casa, porque não tem para onde ir. Não tem como ir trabalhar, não tem como sair para pedir uma ajuda, não tem como se mexer, entendeu? Então aí nasce a necessidade de uma rede de solidariedade. Então a gente estava falando da correria, das grandes transformações. Eu fiz aqui, como eu sempre faço, inclusive lá no Lamuna, eu fiz questionamentos. Como era a sua vida antes da pandemia, né?
A gente já percebeu que não era uma vida muito saudável, não era, porque a gente estava se degradando física, espiritual e psicologicamente, através dessa ânsia de correr para sobreviver e não para viver. Quais as nossas principais reclamações diárias? Qual era, Felipe, tuas principais reclamações diárias antes da pandemia? Ou seja, até dezembro. Que eu não tinha tempo. Para mim, se tivesse um dia de 48 horas, ainda era pouco. Né? Não tinha tempo. É. E engraçado, Felipe, que tempo é uma construção, é uma ficção que a gente cria, né? Tempo é uma ficção que a gente cria. Ah, não vai dar para fazer em 24 horas, mas o tempo, ele se estende, entendeu? E a gente compartimenta esse tempo, se apropria de minutos e segundos e depois disso não tem tempo. A gente não tem uma organização do que é prioridade dentro desse tempo e acaba se atropelando, né? Mas a maior parte das nossas reclamações diárias era essa: eu tô sem tempo, eu tô correndo. Alguém dava bom dia, você assim, oi, bom dia, tchau. Não dava tempo de parar para, inclusive, emprestar o ouvido, a escuta qualificada, acolhedora para algumas pessoas. A gente não tinha mais tempo. E aí, como é que a gente estava lidando com o estresse? Isso gera estresse, lógico. Não tenho tempo, está tudo acumulado. A família que me cobra presença, o trabalho que me cobra eficiência, o estudo que me cobra montanhas e montanhas de trabalhos e provas, todo mundo me cobra, eu me cobro. Como é que a gente vive desse jeito? Então, não é assim. E outra coisa, onde é que eu encontro tempo para exercer aí a minha espiritualidade? Sempre quando você vai cortar alguma coisa, você corta aquilo que você pode deixar para amanhã. A espiritualidade, por exemplo, o Evangelho no Lar, parar para pegar um livro desse e ler uma página por dia, uma por dia, uma. A gente deixava para lá. Então, a gente estava realmente ficando órfão da espiritualidade. Porque a gente sabe também que se a gente não tiver sintonizado com essa espiritualidade amiga, eles estão presentes, mas eles precisam que a gente abra esse canal, né, de sintonia com eles. E se a gente não tiver sintonizado, a gente realmente vai ficar não abandonado, mas a gente vai ficar carente dessa presença tão amiga e tão especial na vida da gente. Então, as reclamações diárias, elas eram muitas nessa nossa vida, e eu vou chamar de vida passada. Vida passada, porque dificilmente a gente vai voltar. Não fiquem tristes comigo, não, mas dificilmente a gente vai voltar a ter a nossa vida de antes. Da forma que ela era, não teremos. Essa pandemia, o que é a pandemia? Quando a doença está descontroladamente se apresentando em todos os continentes ao mesmo tempo e com essa capacidade de contagiar tanta gente ao mesmo tempo, é uma pandemia, né? É uma crise de saúde mundial. E o que é essa pandemia? É de um vírus que hoje a gente não tem vacina ainda, que a gente não tem remédio efetivo ainda, tem uma capacidade de transmissão muito grande e rápida, e infelizmente tem uma letalidade alta, né? E a gente, aliado a tudo isso, a gente tem o que também? As comunicações que hoje, na modernidade, são aceleradíssimas. Felipe piscou aqui, já na China viram o Felipe piscando, entendeu? Se você estiver conectado, você é instantâneo. Então, essa rede de informações, ela é para o bem e ela é para o mal. A gente se informa de coisas que vão somar para a vida da gente, coisas que vão também subtrair muita coisa da vida da gente. A gente tem que tomar cuidado. Então, como é que eram as nossas reclamações de antes? Eu não tenho tempo. E hoje, qual seria a maior reclamação da gente, Felipe, hoje? Nesse período de pandemia? Hoje é tempo em excesso. Eu acho que está sobrando tempo para muita gente, né? Não, sim. Eu acho que é tempo em excesso, porque isso isso aumenta o nível de ansiedade muito demais, assim, absurdo. Olha como é que é o ser humano. A gente reclamava da falta de tempo e era ansioso porque não tinha tempo.
E hoje a gente reclama do excesso de tempo que a gente tem e a gente diz que a gente fica ansioso. Então, o que está faltando aí? É um equilíbrio. E o que estava faltando no mundo? Equilíbrio. Equilíbrio. A gente perdeu o ponto de equilíbrio há 2000 anos atrás. Jesus veio e disse para a gente, olha, não adianta você querer para si o que você não quer para o outro. Não adianta você se amar se você não é capaz de amar o outro. Não adianta você querer uma vida plena para você se o outro não tem. E a gente via isso, as disparidades sociais no mundo inteiro, alguns com tanto e outros sem nada, e pouca gente se preocupando com essa situação no sentido de reequilibrar. Então, como eu estava falando aqui, esse estresse, essa ansiedade, essa aceleração que a gente tinha que causava isso, e essa desaceleração que a gente tem agora, e que também causa isso, é demonstração de falta de equilíbrio. Então, quando a gente retornar às nossas atividades, ainda vai demorar muito para que a gente possa retornar com uma tranquilidade de que esse vírus não nos afete, porque outros virão, infelizmente, a gente tem certeza disso, outros virão, e a gente tem que ver que esses eventos nos voltam para a espiritualidade, e isso é o ponto bom. Tem que ter uma coisa boa nisso tudo. Não é possível que ela veio para trazer uma enxurrada de medo, assim, causar um cataclisma na vida da gente e não tenha nada de bom. Se tudo acontece apenas com permissão de Deus, Deus, na sua imensa justiça e compaixão, ele não permitiria um evento desse que não fosse necessário, e eu digo com toda certeza, que não fosse necessário porque a gente passasse a refletir diferente sobre essa vida que a gente levava de antes, né, da pandemia, que é o nosso tema aqui. Então, como é que a gente estava lidando com o estresse que acometia todas as idades sem distinção? A gente simplesmente estava deixando, que nem Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, deixa a vida me levar. E a gente estava sendo levado por tudo isso. E quais eram as consequências? Principalmente, olha que engraçado, a gente hoje fala em distanciamento social, só que o distanciamento social é dentro de casa junto com os seus, né? E antes a gente vivia um distanciamento social geral. Você corria tanto na rua, tinha relações muito rápidas com as pessoas, não criava vínculos, né? Laços que te fortalecem espiritualmente, chegava dentro de casa já tão cansado que dentro de casa você ia para o teu quarto, pegava um celular, ficava zapeando o celular até dormir. E você também estava distanciado da tua família, né? Família que é nosso suporte, né, Felipe? Sim, com então, certeza. a gente realmente teve um tempo agora para pensar sobre tudo isso. E aí a gente vem com a pergunta, Felipe, tu vê o tempo aí que eu não tenho mais nem onde olhar, não tenho mais nem relógio aqui. Não tem problema não. Aí a gente vem com aquela pergunta, é para essa vida? Para aquela que a gente tinha, que a gente quer voltar? Será que é? Para aquela vida corrida, estressada, ansiosa, que a gente quer voltar? A gente não saiu dela ainda. A gente não, num passe de mágica, a gente não pulou de uma vida cheia de estresse para uma vida zen. Não. A gente ainda está estressado, a gente ainda está extremamente ansioso. Só que a gente percebe que existe um outro caminho que não aquela vida que a gente levava antes. E que talvez seja muito importante para nosso amadurecimento, nosso progresso espiritual. Que é essa vida possível de, mais lentamente, a gente dar importância para o corpo que tem que ser abastecido, cuidado, para as coisas materiais da vida, mas principalmente o suporte espiritual é o que nos mantém em pé. É o que nos mantém em pé e caminhando, né? Então, hoje a gente vê que sem esse suporte espiritual a gente sofre muito mais. Não é que as coisas ruins, entre aspas, vão acontecer mais para quem não acredita, por exemplo, em Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse suporte de fé é que nos dá essa sensação, essa certeza na realidade
De que se a gente não está sozinho, a gente precisa se preocupar, mas a gente não precisa entrar em desespero, né? Essa crença que a gente tem na reencarnação, na vida que segue, no trabalho que continua depois da morte, e a gente que não cessa, isso faz com que a gente se sinta menos desesperado que pessoas que não têm o que esperar, entendeu? Depois da vida, da morte, que é do desencarne, né? Da transição. Tudo é transição. Então, a pergunta é essa: será que a gente quer voltar para aquela vida? Todo mundo diz assim, eu quero que tudo volte ao normal, mas aquele normal da gente estava fazendo bem para a gente? Será? Será que para progredir espiritualmente a gente tem que só trabalhar, só estudar, só pensar no material? E a questão moral? E a questão espiritual? Como é que fica nisso tudo? Se a gente não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para ir lá no centro espírita. Não, eu não posso ir. Eu não vou porque eu estou muito cansado. Eu não vou para a igreja evangélica, eu não vou para a igreja católica, eu não vou para um culto, eu não vou para uma missa, eu não vou para uma reunião de amigos que vai lá ter um evangelho lá porque eu estou cansado. Então, a gente realmente deixou de lado a vida espiritual. E quando a gente deixa essa vida espiritual de lado, a gente deixa de ser solidário. A gente deixa de doer na gente a dor do outro. E aí a gente está se perdendo, aí a gente começa a se perder. Quando a gente começa a achar normal que outra pessoa esteja sofrendo, como está acontecendo agora, desde que a gente esteja protegido, a gente realmente descuidou da nossa vida espiritual e do nosso progresso. E aí a gente sabe que a gente, para correr atrás do prejuízo, são muitas e muitas reencarnações, né? Para poder resgatar. E o negócio é seríssimo. Lei da justiça. Lei da justiça e do progresso, né? Lei da justiça e do progresso. Então, que vida nova seria essa pós-pandemia, já que a gente percebe a necessidade de trabalhar mais esse lado espiritual? Seria essa vida de estou aqui, não sou sozinho. Não existe nenhum tipo de discriminação possível entre os seres humanos. Aí a gente lembra que o vírus trouxe mais uma lição. Ele não separa, ou ele não deixa de contaminar alguém porque é branco, negro, amarelo, criança, adulto, idoso. Ele é completamente democrático. E aí a gente percebe com isso que nós não somos diferentes. Ninguém está, nessa vida aqui, ninguém está acima de ninguém, não. Tirando as questões materiais, não sobra nenhum pingo, nenhum traço de nada que seja num ser humano que o faça diferente do outro. Somos todos iguais. Certo? Entendeu, Felipe? Com então, certeza. Assim, a gente realmente não pode romantizar a pandemia e dizer que ela veio porque a partir de amanhã tudo vai ser diferente. Eu vou virar santo, eu vou tirar a roupa do meu corpo, eu vou dar para não sei quem. Não vai ser desse jeito. Mas a gente está vendo que essa transição que não começou agora, que ela já vem se manifestando desde que Jesus chegou nesse planeta e que trouxe as mensagens que trouxe, e que não eram mensagens bondosas, eram mensagens de justiça. Justiça necessária para que a gente progrida espiritualmente. Ele sempre foi justo. Né? Aqueles atos de caridade que a justiça traz a caridade, aqueles atos de caridade, aquelas curas, por exemplo, ele dizia assim, a tua fé te salvou. É uma questão de justiça, você tem fé, você vai realmente receber ali aquele milagre, né? E o milagre, ele vem exatamente de você acreditar também. Então, a gente não pode romantizar essa pandemia e dizer, não, eu não quero mais aquela vida, agora eu vou ter outra vida. Completamente, eu vou ser Fátima Miranda até 31 de dezembro e de 1º de janeiro para frente eu sou outra pessoa. Não existe isso, porque tudo é um processo, certo? Então, nada muda se a gente não mudar o nosso íntimo. A mudança começa de dentro para fora. Se a gente
com essa questão da pandemia, com essa questão do medo que a gente tem atualmente da morte. Porque o que ela trouxe foi esse medo da morte. A pessoa não tem medo de ficar doente, ela tem medo de morrer. E esse medo da morte, ele pode também ser uma mola propulsora para que a gente comece a pensar diferente na vida, né? Na vida. E os espíritas, eles... Quem é que quer? Até Chico Xavier, né? Lá no avião, o avião estava balançando, estava lá numa turbulência, e ele começou a gritar, e aí veio lá o mentor espiritual dele e disse: rapaz, tu tá gritando por quê? Tu tem que dar exemplo de fé. Sim, eu tenho fé, mas eu não quero morrer. Então, Chico Xavier, um espírito extremamente elevado, né? A gente tem esse medo, mas o espírito, ele tem a certeza também da continuidade da vida. Esse medo se relativiza, né? Então, isso é muito importante também. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que é principalmente da casa desse espírito. Isso a gente não estava fazendo direitinho antes da pandemia ser instalada no planeta, não. A gente estava deixando muito a desejar no sentido de cuidar espiritualmente da nossa vida, com certeza. A gente também tem que ver a questão de eu quero voltar para a vida que eu estava antes. A gente não tem como participar, né? Tem só se o pessoal mandar mensagem aí. Quem é que quer voltar para a vida do jeito que ela estava antes? Quem deseja voltar para a vida do jeitinho que ela estava antes? Provavelmente, se você antes era baladeiro, você, eu quero voltar para a minha vida. Estou falando da vida na essência. As pessoas que estavam extremamente sobrecarregadas e que sentiam falta de alguma coisa e não sabiam o que era. E que esse que estava faltando era exatamente essa espiritualidade, porque nós somos seres espirituais e quando a gente vive apenas na materialidade, a gente sofre demais. E aí vem aquela sensação de, poxa, eu tô tão triste hoje, não sei o que eu tenho. Eu estou sentindo falta de alguma coisa, mas eu não sei de que é. É o espírito que está ali sofrendo. E a gente que está impedindo esse sofrimento é esse espírito. Então, você quer voltar até a sua vida de antes? Eu quero ter uma vida melhor do que a que tinha antes. Hoje, eu dou mais valor a estar com a minha família. Eu vejo que é possível estar com a família, né? Eu já tenho mais idade, eu sei que para as pessoas mais jovens é até mais difícil falar isso, mas será que você quer voltar para aquela vida de antes? Eu também sinto falta da faculdade, viu, Felipe? Bastante, do contato físico. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar as pessoas, eu gosto de estar perto, eu gosto de grudar, né? Mas essa ausência de toque, de abraço, de contato, fez a gente valorizar ainda mais isso. Então, esse momento em que a gente vive o medo, o abalo da fé, né? A intranquilidade de existir nesse momento, ela faz com que a gente reflita isso. Eu preciso melhorar a minha força espiritual. E uma coisa, quase para finalizar, Felipe, não sei como é que tá o horário aí, se você deixar eu falar a noite todinha, tu sabe, tu me conhece. Sim. E assim, é possível essa mudança? É possível. É fácil essa mudança da vida de antes para a vida que a gente quer ter agora? Não é fácil. Ela nunca vai ser fácil, mas ela é possível e ela é possível com Deus. Com Deus. Ela é possível com Deus, com o entendimento de que nós somos seres espirituais, que nós temos em nós a centelha de luz que Ele emana e toca no nosso espírito, que nós não estamos sozinhos porque temos a presença do nosso anjinho da guarda, dos nossos benfeitores espirituais, dessa espiritualidade bem assim acima do que a gente pode entender como progresso espiritual. A gente nem tem a dimensão de como eles já progrediram, mas eles estão aqui, cuidando, inspirando e fazendo com que a gente possa superar as nossas dificuldades terrenas.
E não duvidem, se nós estamos vivenciando isso, isso foi colocado para nós ou por nós lá enquanto a gente estava na espiritualidade, a gente estava desencarnado. A gente veio com o compromisso desse desafio. Então, que a gente passe por esse momento com a coragem, com a resiliência, com a certeza de que a gente tem uma missão e se a gente está aqui nesse mundo, nesse exato momento, a gente tem que saber que essa missão provavelmente não diz respeito a nós somente, mas principalmente ao outro. Porque o outro hoje está precisando demais da gente. Então, você pode ajudar materialmente, ótimo. Você não pode, não tem problema. Moralmente, você pode ajudar. Procure quem esteja com mais medo do que você, quem esteja mais desesperado que você, e vá lá, converse. Veja o que você pode dar de troca e receber também com essa pessoa, tá bom? Então, assim, vamos estreitar os nossos braços. É para isso que existe esse momento de reflexão, esse momento de intimidade, que não é fácil a gente ficar com a gente mesmo. Durante a correria, a gente nem ficava muito com a gente estava sempre, pensando acelerado. Quando a gente para, a gente começa a pensar com a nossa espiritualidade, porque ele se manifesta. O espírito que está em nós se manifesta, tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu gostei muito de participar, eu disse para a Janilde sempre, não é palestra, é uma conversa. E, assim, eu espero que nesse momento, para a gente encerrar, que a gente esteja sendo tocado nesse momento eu consigo visualizar cada pessoa que está com a gente, ao seu lado, essa luz magnífica, essa luz do seu espírito protetor, eu consigo sentir essa energia. E não esqueçam, eles estão ao nosso lado. E eles estão, nesse momento, emanando essa energia do bem que sai de você, porque você deixa emanar e vai chegar até outras pessoas que estão próximas e mais distantes. Toda vez que eu faço evangelho no lar, aqui em casa, eu sempre visualizo essa luz subindo da minha casa e indo para as outras casas ao redor. E é tanto amor que eu tenho por essas pessoas que a gente nem tem contato tão próximo, que eu tenho certeza que esse amor, ele vem desse momento de, assim, proximidade espiritual com os nossos amigos espirituais que são do bem, que já são muito mais evoluídos e que estão sempre e sempre protegendo a gente. Então, que essa luz chegue ao teu coração e que nesse momento o teu guia espiritual esteja aí próximo, principalmente de você que está sofrendo nesse momento, principalmente de você que está aí triste, ansioso, preocupado. Olha, vai passar, já está passando, porque a gente sabe que isso é uma onda, essa onda vem pelo mundo, chegou no Brasil, que as nossas pessoas mais desvalidas, que as pessoas mais carentes, que as pessoas que precisam mais nesse momento recebam ajuda, não só material, mas principalmente espiritual, porque não adianta, claro, o corpo desnutrido para que o espírito esteja forte, mas um espírito, se ele não estiver sendo alimentado, não adianta um corpo forte, porque ele vai estar sempre fraco. Então, a gente precisa realmente de estar irmanado com essas pessoas. Façam agora, nesse momento, uma prece por todas as pessoas. Mentalizem as pessoas que moram em favelas. Gente, nas favelas falta tudo. Só sobra muita multidão. Falta alimento, falta água potável, falta sabão, falta o mínimo para que essas pessoas estejam tranquilas num momento desse. Então, a gente pede a Deus agora proteção para todas elas, principalmente para os nossos irmãos mais necessitados. E a gente tem que agradecer mais e reclamar menos, e pedir pelos outros, deixar de pedir tanto por nós mesmos, tá bom? Então, eu queria agradecer a participação de todos. E, se o Felipe me permitir ainda, eu queria um Pai Nosso. Felipe, tu reza aí com a gente. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e que esse pão possa ser distribuído por todos os irmãos que estão sofrendo e estão necessitando de alimento. Amém. É um Pai Nosso diferente. Sim. É um Pai Nosso diferente. Mas é um Pai Nosso que Deus está percebendo que é sincero, tá bom? Felipe, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido pelo menos assim... Toda vez eu me emociono. Quando eu falo assim essas coisas, eu me emociono demais. Mas hoje eu tive uma conversa com um amigo meu, ele simplesmente... Para você ver a manifestação da espiritualidade. Hoje, como ela está presente. Ele nunca tinha, ele nem foi no centro espírita ainda, mas ele vai agora. Ele até falou no centro espírita e ele vai. Ele simplesmente sentiu a necessidade, sentou e escreveu uma carta de 3 páginas. Ele que não escreve, eu conheço ele. E se você ver, ele mandou para mim a mensagem, é uma mensagem linda, linda, falando exatamente nisso, na esperança, na mudança interior que vai nascer a partir desse momento que a gente vive, tá bom? Então, ó, Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Boa noite, gente. Ficou arrepiado, né, Lúcia? Lúcia, deixa eu ver quem tá aqui. Lúcia Tambi, Zé Neto. Oi, Zé Neto, faz tempo que eu não te vejo. A Juliana, deixa eu ver, a Selma, Janilde, beijo, minha irmã querida. Essa Janilde linda e maravilhosa. E os outros também, tá bom? Muito obrigada pela participação e pelo convite, viu, Felipe? Nada, obrigado você pela participação, Fátima. E boa noite a todos vocês. E que uma ótima semana para todos vocês, tá certo? Até sábado o nosso estudo. Beijo, pessoal. Tá bom. Beijo, meus amores. Tchau.